Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical no nosso canal Tens um Minuto. E desde já eu quero agradecer a Deus por sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sabemos que tudo isso só é possível porque o nosso Deus está nos ajudando. E desta feita iremos abordar nossa lição de número 4, que tem por título Resguardando-se dos Sentimentos Ruins. Teremos muito que aprender nessa lição, pois é algo que nós vivenciamos diariamente, mas como cristão devemos lidar com essas situações pautado à luz da palavra de Deus. É por isso que, sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e aprendermos mais um pouco da palavra de Deus nesse resumo meu e seu da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo! Meus queridos, o assunto que nós iremos tratar hoje fala sobre ódio, fala sobre rancor, fala sobre ira. E é um assunto bem pertinente para a nossa geração. Eu não sei se você já presenciou, mas tenho certeza que você já ouviu nos noticiários brigas relacionadas ao trânsito e tantas outras coisas. Pessoas que perdem o seu autocontrole, que perdem toda a sua razão e se envolvem em confusão, que por muitas das vezes nós vemos muitas agressões físicas e por fim a morte. É por isso que a lição de hoje vai nos tratar justamente deste aspecto. Como lidarmos diante dessa situação? O que a palavra de Deus nos diz a respeito da ira, a respeito do ódio? Como nós devemos nos comportar diante dessas situações? Quantas pessoas não têm perdido a sua vida em uma confusão no trânsito, em uma briga na rua, em tantas outras situações que muitas das vezes poderiam ser controladas, poderiam ser acalmadas, parada, refletida, e isso não deveria ter acontecido. Mas sabemos que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus lhe conduzindo, lhe guiando, lhe dando as orientações, nessas situações fica difícil de resolver. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, como aquele que irá nos orientar ao que fazer nesses momentos que virão sobre mim e sobre você. Até porque nós não estamos nesse mundo isento desses problemas. Pelo contrário, estamos expostos a ele. Mas temos a nossa Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Sem mais delongas, iremos ler novamente o nosso tema da lição, que está datado do dia 24 de abril de 2022, próximo domingo, que eu tenho certeza que, se Deus nos ajudar e estivermos com vida, estaremos lá estudando e abordando esse tema maravilhoso. O tema é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O nosso texto áureo se encontra lá em Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 22. Acompanhe comigo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Agora, partindo para a nossa leitura bíblica em classe, que está situado em Mateus, capítulo 5, do versículo de número 21 ao versículo de número 26. E o texto sagrado nos diz o seguinte: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão.
E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A nossa palavra-chave é a seguinte: sentimento. Iremos trabalhar toda esta lição de número 4 com essa palavra-chave em nossa mente: sentimento. Meus amados, seguindo a nossa revista, vamos para o nosso primeiro tópico, que tem por título: o Evangelho não é antinomista. E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o que é antinomismo? Segundo, a lei e o Evangelho. E terceiro, legalismo versus antinomismo. E aí você pode me perguntar, o que é antinomismo, Otoniel? E eu te respondo, essa palavra tem origem em 2 palavras gregas. Anote aí, a primeira palavra é anti e a segunda é nomos. Anti quer dizer contra e nomos, lei. Ou seja, um antinomista é aquele que é contra as leis. Ou seja, é uma pessoa que é contrária às leis, normas e regras. Eu não sei se você conhece alguém que já falou da seguinte forma: ninguém me domina. Eu vivo do meu jeito, da minha forma, não tem nada que me prenda, não tem nada a qual eu deva seguir. Pronto, é essa pessoa que para ele não tem norma, não tem leis e não tem regra. Vive da forma que quer, anda da forma que quer. Mas aqui o autor traz, a priori, no nosso primeiro tópico, que o Evangelho não é antinomista. Ou seja, o Evangelho ele tem regras, tem normas e tem leis a serem seguidas. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador, aceita sabendo disso, que há normas e há leis a serem seguidas. Não leis absurdas, mas leis que nos levam a viver uma vida em santidade, em comunhão com Deus, viver uma vida de bem com o próximo, viver uma vida moral, uma vida ética, uma vida em comunhão, ou que nós chamamos de koinonia. Então as leis, as normas e as regras que estão nesse Evangelho são para o nosso bem. Em outras palavras, o antinomismo ele é um desvio da palavra de Deus. Guarde bem isso, o antinomismo ele é um desvio da palavra de Deus. E eu cito para você Romanos capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16. Leia atentamente em casa esse texto. O nosso segundo subtópico tem por título a lei e o Evangelho. E aqui o autor ele frisa uma frase que está dentro do texto, a qual nós lemos na leitura bíblica em classe. E a frase é a seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ou seja, Jesus está usando as leis do Antigo Testamento, os profetas, para corroborar o que ele está falando. Mais uma vez, assim como nós frisamos na revista anterior, é importante frisar nesta, nosso Senhor Jesus não veio abolir a lei, não veio destruir a lei, mas veio trazer o seu real significado, veio aperfeiçoá-la. E mais uma vez ele faz uso desta frase que nos faz alusão ao Antigo Testamento para nos mostrar, olha, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que foi falado dos profetas, de acordo com o que Moisés escreveu, corroborando, eu estou afirmando novamente para vocês, entende? Que aqui Jesus mais uma vez usa a lei, mostrando para mim e para você que a parte moral dessa lei ainda continua bem viva para nós. Não esqueça disso. A partir deste tópico a seguir, você analisará comigo que Jesus vai fazer uso da lei justamente para mostrar que ela está bem viva, principalmente na parte moral, como eu já tinha falado para você no nosso vídeo anterior. E não será diferente. Outra coisa que eu quero destacar aqui para você é que nós já temos vídeo nesse canal falando acerca do perdão, falando acerca da ira,
falando acerca da cólera. Se você quiser saber um pouco mais, procure no nosso playlist, aqui no nosso canal, que você encontrará. Partindo para o nosso terceiro subtópico, que tem por título Legalismo e Antinomismo, eu quero que você preste muito atenção nesse subtópico. Pois bem, nós falamos que o antinomismo é justamente aquela pessoa que vive sem regra, que não quer saber de normas. Ou seja, o antinomismo é aquela pessoa que diz assim, ó, eu já estou salvo pela fé em Cristo, já estamos livres da tutela de Moisés, dos preceitos morais do Antigo Testamento, eu não preciso usar mais nada disso. Esse é o conceito de antinomismo. Quando nós vamos para legalismo, o legalismo é o seguinte, é a atitude de se concentrar nas leis para alcançar alguma coisa de Cristo. Entende? Ah, eu sou aquele cara que vive nas normas, nas leis, que ando direitinho. Você lembra daquele jovem rico? Disse que cumpria todos os mandamentos, mas que na verdade ele mentiu. Aí está o legalista, aquele que é baseado na lei para alcançar favor para si. Veja que aí há duas extremidades. Aquele que vive pela lei e aquele que não quer saber de leis. Há duas extremidades. Porém, todas as duas aqui estão erradas. Mais uma vez eu vou ressaltar uma coisa baseada em Cristo. O texto diz que o nosso Senhor Jesus Cristo crescia na graça, no conhecimento e em estatura. Veja que há um equilíbrio aí. O cristão ele deve ter também esse equilíbrio. É por isso que o autor da revista vai nos trazer a seguinte frase: a palavra de Deus são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. Guarde bem isso. A palavra de Deus não passou e nem passará. Ela permanece para todo sempre. Então o Evangelho de Cristo não te chama para ser legalista e nem tampouco antinomista. Não. O Evangelho de Cristo te convida a viver uma vida equilibrada, a viver uma vida assim como Cristo viveu. Aprenda bem isso, porque você é um discípulo de Cristo. Resumindo, esse nosso primeiro tópico, ele tem por objetivo trazer para mim e para você justamente isso. Que o Evangelho de Cristo tem regras, tem normas e tem preceitos. Que aquele que serve ao Senhor deve segui-los e vivê-lo de forma coerente com o que está explicitado na Bíblia Sagrada. Esse nosso primeiro tópico também traz à luz o meu e o teu entendimento que o legalismo faz mal, assim como o antinomismo também faz mal. Diante do exposto, partiremos para o nosso segundo tópico, que tem por título A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Eu quero que você atente bem a isso. Você lembra que Jesus intensificou quando ele falou a seguinte coisa: todo aquele que for pego em ato de adultério de acordo com a lei de Moisés será levado para fora da cidade, isso é a lei, e lá seria apedrejado. Aí Jesus vem e intensifica isso e diz, olha, todo aquele que em seu coração ou sua mente pensar, desejar a mulher do próximo, esse já cometeu ato de adultério. Veja que Jesus intensifica, mais uma vez ressaltando, ele não veio destruir a lei, não, ele veio intensificar, aperfeiçoá-la. Na graça, as coisas não ficou tão fácil assim não, meu querido. Pelo contrário, Jesus intensifica. Agora aqui, nessa parte, a qual vai falar do sexto mandamento, que é o não matarás, Jesus vai intensificar novamente. O que era para o judeu o conceito de assassinato, de homicídio? Era você matar uma pessoa, seja ela a pedrada, a espada ou qualquer outro meio que tirasse a vida daquela pessoa. Esse era o conceito de morte. Jesus vem e intensifica isso e diz, olha, todo aquele que em seu coração pensar acerca disto, já cometeu, já matou o seu irmão, já cometeu um homicídio contra ele. É interessante que Agostinho de Hipona, no seu livro
Confissões, ele vai falar nesse mesmo aspecto sobre idolatria. E ele diz, olha, a pior idolatria é aquela que nasce no coração do homem. Até porque qualquer coisa que venha se tornar depois um ídolo, uma estátua feita a mãos humanas, iniciou primeiramente no coração e na mente. A mesma coisa é o homicídio. Antes de você praticá-lo fisicamente contra qualquer pessoa, ela começou aqui, ó, no teu coração e na tua mente. Só para você ter uma ideia disso, eu vou citar para você o que está lá em João, 1 João, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. O texto diz, qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Veja como Jesus intensifica isso. Aí você pode me perguntar, mas o que é, Otoniel, ira? E o que é cólera? Ira, de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, diz que é um intenso sentimento de ódio, de rancor. Já a cólera, ele diz que é um sentimento violento diante de uma determinada situação. E é por isso que o autor diz que a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E aqui eu destaco para você, e você sabe muito bem, da história de Caim e Abel, onde Caim mata o seu irmão. Uma referência negativa de ter deixado esta cólera, esse ódio dominar o seu coração. E isso nos traz um exemplo tremendo para mim e para você. Para que nesse momento onde o furor venha se aumentar, essa ira venha a querer brotar do nosso coração, que nós possamos clamar pelo Senhor por misericórdia, para que este furor, essa ira venha se aplacar e que o Espírito do Senhor venha nos acalmar para resolvermos aquela situação daquele momento, aquele problema que está vindo roubar a nossa paciência e a nossa paz. Este é o lado maravilhoso de servir ao Senhor, meu querido. É saber que tem o Espírito Santo para te dar as orientações nesse momento que você precisa de ajuda. Você não está só em meio a essas adversidades. Você não está só em meio a problemas que tenta levantar o furor e o ódio no seu coração. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para te dirigir nesse momento e te dar as orientações que você precisa para vencer mais esse problema, para dar um passo adiante, mas um passo consciente e pautado nesta palavra que é verdadeira e que não falha. Oh, glória a Deus por isso. O nosso terceiro subtópico, ele diz o seguinte, o valor da pessoa humana. O nosso terceiro subtópico do nosso segundo tópico. E por que eu digo isso a você? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele preza pelo humano. Entenda, homicídio seria se matasse. Adultério seria se praticasse. Mas Jesus, ele evita bem antes que isso aconteça. Jesus disse, olha, se você desejou, já pecou. Se você pensou em matar, você já matou. Ou seja, Jesus já está te alertando antecipadamente que você venha fazer esse ato de que você deve parar, refletir, pedir perdão, se arrepender e tomar outra atitude que não seja essa. Ou seja, Jesus pensa no ser humano. Jesus é um Deus de amor. É por isso que ele se entregou por mim e por você para salvar as nossas vidas. E assim como discípulo de Cristo, eu e você devemos ter isso em mente e no nosso coração. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou com ira, quando eu estou com ódio, a ponto de pensar em matar uma pessoa, eu estou longe daquilo que o Senhor ensinou para mim. É por isso que Jesus diz, ei, tu já estás pecando. Para, reflete, analisa, pega a minha palavra, observa o que eu estou falando. Não é dessa forma que você deve agir, não é dessa forma que você deve prosseguir. Não, filho, pelo contrário, deixa o meu Espírito te envolver e te acalmar e te dar as orientações. Veja que maravilhoso. O valor da pessoa humana. Entenda,
assim como você tem um valor para Cristo, o outro também tem. Por mais que vivemos em uma sociedade onde há muito racismo estruturado, desigualdade social nem se fala. Vivemos num país que ainda há desigualdade social, que ainda há preconceito, que ainda há racismo. E tudo isso corrobora para que a ira aumente, para que a cólera aumente. Mas eu e você somos pacificadores. Está lá na bem-aventurança. Não devemos seguir o padrão mundano e nem tampouco fomentar esse tipo de desigualdade. Pelo contrário, Jesus não promoveu em nenhum momento nenhum tipo de desigualdade. Enquanto os judeus não queriam se juntar com os samaritanos, Jesus estava lá com eles. Enquanto a sociedade rejeitava os leprosos, Jesus estava lá com eles. Enquanto os fariseus rejeitavam os publicanos e pecadores, Jesus se sentou com eles para falar das verdades do reino do seu Pai. Você deve levar o evangelho, seja aquele de pele clara, seja aquele de pele escura, seja aquele que é rico, que tem poder financeiro, seja aquele que vive à margem da sociedade, seja aquele que é letrado ou aquele que é iletrado. Você, como servo de Cristo, deve levar o evangelho sem nenhuma distinção, sem nenhuma desigualdade e sem nenhum preconceito. Pense nisso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fomentou esse evangelho amplo para todos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá tanta ênfase ao relacionamento entre seres humanos que será o nosso tópico abordado agora, o terceiro e último, que tem por título A Oferta do Altar e a Desavença. Entenda uma coisa, resumindo esse terceiro tópico, o autor aqui escrevendo o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, é interessante demais. Jesus diz, olha, se você vai ofertar, lembre-se que a oferta para o judeu era algo sagrado. Era uma forma de agradecimento pelo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Então era algo normal para eles. Mas Jesus diz, olha, se você vai ofertar, que isso é bom, que isso é maravilhoso, que você deve fazer, e te lembrares lá no altar que estás com algum problema contra o teu irmão, deixa a tua oferta lá. Retorna para o teu irmão, se reconcilia com ele, faz as pazes com ele, para que depois tu retorne e ofereça esse sacrifício. Veja, Jesus não vai receber esse teu sacrifício se você estiver intrigado, com ódio, com ira, rancor do teu irmão. Se você estiver sem falar com ele. Não. Primeiro você tem que estar perfeitamente alinhado e em comunhão com o teu relacionamento horizontal para que você tenha um bom relacionamento vertical. O teu relacionamento vertical só será bem feito e só será aceito se você estiver em comunhão com o teu próximo. Jesus deixa bem claro, a oferta é importante, mas a comunhão com o teu próximo é maior. Ou seja, o salmista já diz para mim e para você, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Não há como fazer parte do corpo de Cristo de forma desunida. Não há como o meu braço direito falar para o braço esquerdo, eu não vou te ajudar. Faça do seu jeito que eu faço do meu jeito. Não há como o meu olho direito falar para o meu olho esquerdo, eu vou olhar para um lado e tu para o outro. Te vira. Não. Ambos têm que estar em ambas sintonias para que tudo ocorra da forma certa. Mesmo assim é no reino espiritual, na igreja do Senhor. Temos que estar num só pensamento, em uma só comunhão, em um só propósito para que tudo dê certo e que Deus receba o nosso trabalho, as nossas ofertas e o nosso sacrifício. Então entenda uma coisa, primeiro o teu relacionamento para com o teu próximo, para que o teu relacionamento com o eterno vá tudo bem. Meu querido e minha querida, eu não sei se você tem um familiar que você não fala com ele, um colega, um vizinho que você deixou de falar. Hoje é o momento de você tomar uma decisão de um verdadeiro cristão,
de um verdadeiro discípulo. Daquele que, apesar do que seu próximo fez com você, e apesar do quanto ele te magoou, você prefere amá-lo, você prefere perdoá-lo e seguir o que Jesus te ensinou. Então não abra mão do teu relacionamento com Deus por causa de uma desavença com o teu próximo. Mas pelo contrário, corra, vá lá, perdoe, peça perdão, se humilhe, porque o Senhor Jesus, que está a te contemplar, saberá muito bem da tua intenção, do teu coração, e saberá tratar com você de forma maravilhosa. Lembre-se, você precisa estar em comunhão com o teu próximo. Trazendo um resumo total dessa nossa lição, eu quero enfatizar para você, meu caro amigo e meu caro irmão e meu professor que me assiste. O Evangelho de Cristo não é antinomista. O Evangelho de Cristo não te convida a viver dessa forma e nem tampouco ser um legalista. O Evangelho de Cristo também te convida a você viver um Evangelho pautado nos caminhos do Senhor. O Evangelho de Cristo te convida a, antes que a ira chegue ao teu coração, a cólera, você pare e reflita com base na palavra de Deus o que é melhor e o que a Bíblia diz para você. Essa revista nos traz outra coisa interessante, e eu tenho certeza que você já observou. O nosso Senhor Jesus Cristo se preocupa com a nossa comunhão com o próximo. E você deve se preocupar também, porque eu tenho certeza que o nosso objetivo é entrar no céu pelas portas. Então, para que isso aconteça, vá e se reconcilie com o seu irmão. E eu encerro aqui com um texto da palavra de Deus que está lá em Hebreus, capítulo 12, o versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus aplique melhor essa palavra no teu coração. E eu te aguardo na nossa próxima lição, que tem por título: O casamento é para sempre. Fique na paz.